Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Essa vitória já foi nos dada, já nos foi dada essa vitória, né? A vitória que Deus nos deu em Cristo, ela já foi dada, e todos aqueles que estão em Cristo já são mais que vencedores. Nós não precisamos receber, buscar e ir atrás de vitória. Nós já somos mais que vencedores em Cristo. A palavra de Deus, ela nos garante isso. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 57, Paulo vai dizer assim: mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não vai dar, ele já nos deu. E essa vitória em nós é por Cristo, pois quem está em Cristo é mais que vencedor. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu venci o mundo, não é? Toda a situação que Jesus passou, toda a investida que veio contra ele, ele venceu, ele suportou. Tudo aquilo que Jesus passou foi para nos garantir a vitória nele. Ele venceu por nós. Nós precisamos entender isso para a gente não estar desprezando este feito de Cristo por nossas vidas, né? Quando alguém vai buscar, né, se deixa conduzir por esses ensinos, por esses meios, por esses princípios, onde a pessoa entende: não vou ali buscar minha vitória, vou buscar minha bênção, vou buscar a Deus, vou, né, receber isso e aquilo outro, ali, aqui, acolá. Na verdade, essas pessoas estão sendo ignorantes em relação àquilo que já foi feito para a gente alcançar tudo isso, né? Esse é o meu cuidado, é a minha preocupação, quando eu falo muito em relação à questão de ter o cuidado para que você não seja instruído errado, né? Aonde você está, quem está lhe ensinando, o que você está aprendendo, o que estão lhe ensinando. Você precisa ser prudente para você não perder a linha, a direção, o foco, o meio verdadeiro por onde você pode estar em Deus, sendo mais que vencedor. É através de Cristo. Não tem outro meio, não tem nenhuma outra coisa que se faça, não tem nenhuma devoção, ritual, cerimonial, sacrifício, não tem nenhuma outra coisa para o homem fazer para buscar a bênção, vitória e estar na presença de Deus. Cristo já realizou tudo isso por nós na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Esse é o meu cuidado, essa é a minha preocupação, essa é a linha de combate que eu tenho dentro dos vídeos de instruções que eu levo para confrontar e para desmascarar e para desconstruir toda a construção maldita, mentirosa, que as pessoas estão vivendo baseado nela dentro das religiões, dentro de muitas igrejas, por o ensino levado por muitos pastores, que estão levando o povo a cair da graça, a desviar do caminho da bênção, a negar o sacrifício de Cristo por meio de vários outros métodos que são estabelecidos e ensinados, orientados para os irmãos viver como se fosse forma de alcançar de Deus alguma coisa. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso buscar mais nada, eu não preciso oferecer nenhum sacrifício, nem viver nenhum ritual para alcançar alguma coisa de Deus. Em Cristo eu tenho as bênçãos de Deus sobre a minha vida, garantida, por direito, em Cristo, tá bom? Gente, é importante as pessoas conhecer, ser orientada e ser motivada a olhar para o sacrifício de Cristo. O que ele fez por nós, para a gente não deixar ninguém nos tirar, nos desviar dessa fé e esperança em Deus, através do sacrifício de Cristo. Eu coloquei 2 vídeos aqui nesse decorrer aí, dessa semana, numa sequência de 3, falta 1. E esses 2 vídeos, o primeiro foi trazendo uma resposta diante de uma pergunta que me fizeram. Foram 3 perguntas que me fizeram. E eu estou levando as respostas. Já levei 2 em 2 vídeos. Estou botando
vídeo separado. E nesse vídeo aqui eu vou levar a terceira resposta das 3 perguntas que me fizeram. Né? Me questionaram da seguinte forma, perguntando a mim por que é que eu sou revoltado com os pastores. E eu respondi que não tenho revolta nenhuma contra pastor nenhum. O que eu tenho é indignação contra o que muitos estão ensinando, levando o povo a cair da graça por ensinos anátemas. A segunda pergunta que me fizeram foi por que eu prego para que as pessoas, orientando as pessoas que não devem estar dentro de igreja. E eu não prego isso. Eu prego para as pessoas que o local que eu e você, como crente e servo de Deus, deve estar, não é a igreja. Eu não prego às pessoas que não se deve estar em congregação, em locais públicos, chamada igreja. Eu não prego isso. Eu prego para as pessoas, eu oriento as pessoas que o lugar onde nós devemos estar para estar firmado em Deus não é a igreja, é na palavra. Deu para entender? Então essa foi a segunda pergunta que me fizeram, porque é que eu prego dizendo às pessoas que não é preciso estar em igreja. Não, a igreja é importante, mas não é o principal motivo da minha comunhão com Deus. Não é? A principal busca para que onde eu devo estar é na palavra, não é a igreja local de culto. Isso é uma coisa que não é primária, é secundária. Deu para entender? O mais importante que nós devemos preocupar-se e priorizar em nossa vida é estar na palavra, estar em Cristo, na palavra. E a terceira pergunta que me fizeram, né, me questionando, foi por que eu não estou em um ministério submisso a um pastor? Porque hoje as pessoas entendem que para servir a Deus tem que estar dentro de uma instituição, igreja, ministério, sobre a escravidão e a submissão a um líder religioso. Isso que as pessoas entendem é uma falta de conhecimento. Porque as pessoas, por muitos anos, longas décadas, vários séculos, foram institucionalizados dentro de uma instituição aonde estavam sobre a ordem do homem. Porque quando Cristo levantou a sua igreja, Jesus não levantou a sua igreja. Quando eu falo igreja de Cristo, eu falo de pessoas, tá bom? É muito bom a gente ter essa observação para entender o que é igreja local de culto, instituição privada do homem, e o que é igreja de Cristo, povo de Deus. Quando Cristo levantou a sua igreja, pessoas, ele firmou essa igreja, não foi dentro de instituição igreja. Ele firmou essa igreja, foi dentro da palavra dele, nele mesmo. Ele é a rocha, a pedra. E Jesus nunca orientou nenhum dos seus discípulos a estar dentro de nenhuma instituição, sendo submisso, servindo a homens. Deu para entender? Então, estou levando aqui agora, nesse vídeo, nessa live, a terceira resposta diante da terceira pergunta que me foi feita dentro de 3. A terceira foi essa. Por que é que eu não estou no ministério, uma igreja, instituição, dentro da submissão na autoridade de um homem, um líder da igreja? E eu vou responder agora, para você que fez essa pergunta. Porque Cristo não me ensinou isso. Cristo não mandou eu estar dentro de nenhuma igreja, submisso a nenhum homem. Eu, como membro do corpo de Cristo que forma a igreja, eu preciso congregar. Eu não posso deixar de congregar. Agora, é bom entender o seguinte. Esta congregação não é especificamente dentro de uma igreja ministério. Deu para entender? O local de congregar não é um ministério, igreja, é instituição. Não é? As pessoas foram ensinadas nisso por muito tempo porque as pessoas foram desviadas da palavra. O povo de Deus perdeu o entendimento, pereceram, foram destruídos, tornaram-se negócio de homem, foram escravizados dentro das religiões pelos fardos pesados. Por quê? Porque o povo abandonou a palavra. O povo apostataram da fé. O povo deixaram do compromisso com Deus pela palavra. E tornaram-se a ser escravo, negócio de homem, aonde prestam sua devoção a Deus, aonde vivem sua vida de sacrifício a Deus, aonde vivem sua vida de glorificar a Deus, não pelos princípios que Deus deixou. O povo entende que tem que servir a Deus dentro das instituições, porque assim os homens colocaram esta ideia
pregaram este princípio maldito para o povo entender que tem que estar ali naquele local, instituição, ministério, igreja do homem, para poder servir a Deus. Porque se não estiver lá, eles não estão servindo a Deus. O povo, por não conhecer a verdade, foram presos dentro dessa mentira. Tornaram-se escravos dentro do sistema por essa mentira, onde os homens impõem autoridade sobre a congregação. Cristo não nos ensinou a estar dentro de um local, servindo a Deus dentro desse local na autoridade de homem. Não. Por isso que eu não estou dentro de ministério sobre a serventia da autoridade de homens. Porque Cristo não ensinou isso. Quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos congregar, esse congregar não está se referindo a uma igreja, instituição de homem. Este congregar está se referindo aos irmãos, está se reunindo para comungar a esperança, a alegria da fé em Cristo. Isso não se restringe a um local, instituição. Deu para entender? Então o povo ficou preso agora dentro de um local, onde institucionalizaram a vida com Deus. Está sendo privada dentro de uma instituição, onde as pessoas é ensinada que se não estiver dentro de tal instituição, não podem servir a Deus. Isso foi colocado lá no século III, quando os verdadeiros cristãos, a maioria apostatou da fé, aderindo ao sistema romano religioso, aonde estabeleceu essa ideia de que a igreja de Roma era a igreja de Cristo, era a igreja de Deus, e aonde os papas, os imperadores, eles eram representantes de Deus, a quem o povo tinha que submeter-se a eles para se submeter a Deus. Essa ideia veio de Roma. Essa ideia foi estabelecida no século III. Entendeu? Com a atitude de Constantino, declarando o cristianismo como religião oficial de Roma. E muitos cristãos que não vigiaram, não permaneceram fiéis à doutrina de Cristo, muitos cristãos que apostataram da fé, aderiram, participaram, entraram na comunhão com o sistema religioso romano, que já existia antes de Cristo. Não é? Aí ali eles pegaram a partir de Constantino e disseram que a igreja de Cristo era a igreja de Roma. E a partir dali, muitos cristãos que apostataram da fé aderiram ao sistema romano e viveram a fé vã e viveram ensinamentos pagãos, princípios pagãos estabelecidos pelo sistema religioso romano. A partir dali veio essa ideia. Aí surgiu agora as igrejas evangélicas com essa mesma ideia, só que com um rótulo diferente. Igrejas evangélicas, igreja de Deus, igreja de Jesus Cristo. Aí, as igrejas evangélicas estabeleceram esse mesmo padrão de escravidão para prender o povo dentro do sistema. Onde eles agora criaram também essa ideia que o local para servir a Deus é dentro dessas igrejas evangélicas, servindo aos líderes que são os pastores, aonde as pessoas precisam estar para servir a Deus. Hoje, eles têm essa mesma artimanha que o catolicismo romano impôs sobre o povo. As igrejas evangélicas hoje, através de seus líderes, o sistema tem o mesmo método para prender as pessoas e ter as pessoas como negócio seu, dominando sobre as pessoas e tendo autoridade sobre elas. E os irmãos, por não vigiarem na palavra, se deixam levar dentro de uma direção para Deus, não pela palavra, mas pelo que os homens ensinam. Deu para entender? Então, a partir daí, começou agora a divisão. Aí criaram-se Ministério A, Ministério B, não é? Instituição Evangélica A, B. Cada um tem a sua ordem, a sua doutrina, a sua regra do sistema que impõe ao povo, não é? Uma ordenança de submissão ao sistema. Para quê? Para que você possa entender que está servindo a Deus. E o pior de tudo, irmão, o pior de toda essa estratégia do diabo que os irmãos se deixaram levar, é porque os irmãos abandonaram a palavra. Eles buscaram agora a vida com Deus dentro das instituições, não mais na palavra. Eles agora têm como o seu guia, o seu mestre, o seu guru,
o seu condutor espiritual não é Cristo, a palavra de Jesus. É os líderes, os pastores e a palavra dos homens. Porque Cristo, ele não ensinou a nenhum dos seus discípulos a estar dentro de nenhuma instituição, sobre a autoridade de nenhum homem. O que Cristo fez foi levantar homens entre a congregação, no meio do povo, para esses homens não ser liderança, soberano, autoridade sobre o povo. O que Cristo fez foi levantar homens no meio do povo com capacidade, vocação, a quem ele deu dom para levar o ensino da palavra, para apacentar o rebanho no sentido de instruir na palavra, conduzir, corrigir, orientar, ensinar com a doutrina de Cristo, não com a doutrina do sistema, não com a doutrina da denominação, mas com a doutrina de Cristo. Porque a ordem que Jesus deu aos seus discípulos foi: ensine ao povo tudo o que eu vos mando. Não é o que vocês querem. Não é o que o sistema que vocês estabeleceram determina. É para levar para o povo o que eu mando, o que eu ensino. É a doutrina de Cristo. E Jesus nos orienta, como discípulo dele, Jesus nos orienta a ser prudente. Jesus vai dizer: se vocês guardarem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, por que, evangelista Wellington Ramos, o senhor não está dentro de um ministério sobre a autoridade de um pastor? Primeiro, Jesus não me mandou estar dentro de ministério. E nem sobre a autoridade de pastor. Eu devo estar sobre a autoridade que é Cristo. A cabeça da igreja não é o pastor. A cabeça da igreja é Cristo. O pastor não foi colocado como autoridade no meio sobre, aliás, a igreja. O pastor foi colocado, foi levantado esse homem que Deus deu o dom, vocacionou para o ministério do ensino, da doutrina, da instrução da palavra. Ele foi levantado entre a congregação e não sobre a congregação. Eu sempre faço essa análise, essa observação, que é muito bom a gente ter o conhecimento. O conhecimento liberta, viu, gente? Por isso que muita gente está aí dentro da mentira, preso, escravo, porque ainda não teve o conhecimento da verdade. É muito bom entender. A palavra de Deus diz que o pastor está entre a congregação. Jesus levantou homens entre a congregação. E entre quer dizer no meio. Entre o povo. É parte do povo também, é membro. Pastor não é cabeça, pastor é membro. O pastor não está sobre a congregação. Quando a Bíblia diz quem é a cabeça é Cristo, porque quem está sobre a congregação é Cristo, que é a autoridade a quem nós devemos obedecer em primeiro lugar. Não é o homem. A gente tem que vigiar com o homem. O ensino que ele está trazendo, a doutrina que ele está trazendo, se não condiz com a de Cristo, então nós não devemos aceitar e nem se submeter a essa liderança, nem a esse ensino. A palavra de Deus nos orienta a isso. Não receber, não seguir e apartar do tal, que não condiz com a doutrina de Cristo. Deu para entender? Então é por isso que eu não estou sobre a autoridade de nenhuma liderança humana, mas eu também não digo que não é para estar. Agora, se você quer ser cristão e seguir a Cristo, você tem que estar sobre a autoridade de Cristo. Congregar no meio de um povo, aonde tenha um líder entre nós, não sobre nós. Porque hoje a maioria dos pastores, eles se colocaram à cabeça. Eles tiraram Cristo e assumiram o lugar de cabeça da igreja. Porque a cabeça da igreja é Cristo. A quem a igreja tem que seguir, submeter-se em autoridade. Porque a autoridade não é o pastor, é Cristo. O pastor não está sobre a igreja, está entre a congregação. Ele também é membro. Quem tem que estar submisso à cabeça também. Então hoje, eu não me adequo, eu não me submeto a estar dentro de muitos ministérios sobre a autoridade de um pastor, porque não foi essa a direção que Jesus me deu. Primeiro, a maioria dos ministérios estão corrompidos. Eu digo isso sem nenhuma culpa na minha consciência de estar falando algo errado aqui. Eu estou falando que é notório, eu estou falando que é fato real. A maioria dos ministérios hoje, os evangélicos, estão corrompidos. São sinagogas de Satanás, são casas de maldição, são locais onde o povo está deixando de crescer, de conhecer a Deus, estão andando para o anátema, não para frente, estão andando para trás. Eu não me submeto a nenhum ministério que não esteja submisso à cabeça. Deu para entender? Eu não me submeto a estar dentro de nenhum ministério, igreja, onde o pastor presidente é o homem.
O pastor presidente da congregação do povo de Deus é Jesus, não é homem. O cabeça é Jesus, onde o pastor, o diácono, os irmãos, o dirigente, todos têm que estar submissos. Porque quem está sobre a igreja, a autoridade da igreja, não é o pastor, é Jesus a cabeça. O pastor é um membro também, que está entre a congregação. O que ele tem de diferente é mais responsabilidade, compromisso para ensino, para instruir, para corrigir, e ai dele se não cumprir este compromisso que lhe foi dado pelo dom que ele recebeu para tal responsabilidade cumprir. Então, é por isso que eu não me submeto a estar dentro de nenhum ministério hoje, porque a maioria dos ministérios estão perdidos, estão vivendo um anátema, o povo dentro dele. A maioria das igrejas hoje apostataram da fé. Não estão mais vivendo uma vida dentro da direção do evangelho. O que se vive hoje dentro de muitas igrejas é muito paganismo. É muita manifestação, muita gente possessa, muita gente manifestada, muita gente embriagada, sem entendimento, sem sentido, muita gente vivendo uma vida vazia de Deus, muita gente vivendo uma adoração vã, porque estão dentro dos ministérios, não submisso a Deus pela palavra, estão vivendo dentro do ministério, seguindo o preceito de homens, aonde estão vivendo uma vida para Deus em vão, por não estar na palavra. Porque muitos dos ministérios, o pastor, a maioria dos pastores, não estou generalizando, mas eles tomaram a autoridade de Cristo. Eles se colocaram como cabeça da igreja, como soberano e como autoridade da igreja. É isso que eu estou querendo explicar há muito tempo que eu venho pregando para você entender. E eles não estão mais impondo vocês, orientando vocês a estar sobre a autoridade de Cristo. Eles estão colocando vocês, orientando vocês a estar sobre a autoridade dele, da igreja, do ministério. Porque assim também foi estabelecido no ministério do sistema católico romano. O povo tinha que estar submisso à igreja, ao Papa, e não à palavra, nem a Cristo. A ponto dos padres dizer que a igreja está sobre a palavra. Deu para ver isso, irmão? Você já ouviu algum padre? Você ouviu uma declaração dessa que um padre deu aqui no Face? Que os irmãos não devem estar questionando a igreja e mostrando a palavra. Porque a igreja, o sistema romano, eles dizem que está sobre a palavra. Que a palavra nasceu da igreja. Mentira, gente. A igreja, ela nasce da palavra. Só é a igreja de Cristo quem nasce com a semente da palavra para Deus. E aí a igreja, que tem que estar alicerçada na palavra. A igreja está alicerçada na palavra. E não é a palavra alicerçada na igreja. Deu para entender como é? Então, dentro do sistema romano, o povo é orientado, é instruído a submeter toda a ordenança da igreja, sem questionar e aceitar toda a determinação e direção que manda o Papa, porque dizem que ele é o representante de Deus, é o vicário de Cristo. Eu pergunto, dentro das igrejas evangélicas hoje não estão assim também? É a mesma coisa, irmão, é o mesmo espírito operando. É o mesmo espírito operante dentro desse sistema religioso. O sistema religioso é um só. A igreja de Cristo não é um sistema religioso. A igreja de Cristo não é uma instituição igreja, é de homem. A igreja de Cristo não é um negócio, uma propriedade de nenhuma instituição. A igreja de Cristo somos nós, pessoas que somos convidados a estar seguindo, submisso à cabeça que é Cristo. A autoridade que é Cristo, e não a homem, nem a sistema, nem a igreja, nem a pastor. Deu para entender, meus irmãos? Porque eu não estou hoje me enquadrando e... Deu para entender porque eu não me submeto hoje dentro de um ministério, dentro da ordenança do homem? Porque o homem estabeleceu a sua regra, o homem estabeleceu os seus princípios, o homem, dentro das instituições, os pastores, a maioria, tomaram a autoridade e o local, o lugar de Cristo. E eles se estabelecem como autoridade e como cabeça da igreja a quem a igreja tem que seguir. Não, eu tenho a palavra, eu tenho conhecimento da verdade e eu não sou mais levado como menino por vento de doutrina, nem sou deixado ser negócio de homem dentro da instituição, igreja, ministério. Então está aí a terceira resposta, bem expansiva, né, a explicação para você entender, diante da pergunta que me fizeram, por que eu não estou dentro de ministério, submissa a uma autoridade de homens. Quando a palavra diz que nós devemos
obedecer nossos pastores. As pessoas não entendem isso e os pastores pregam essa palavra e pregam de uma forma para coagir, para enganar os irmãos, fazer os irmãos olhar, não, a Bíblia diz que eu tenho que submeter ao pastor, tenho que obedecer a ele, então não posso questionar. Eles ensinam isso de uma forma errada. Deu para entender? Porque a palavra de Deus, que infelizmente muitos líderes religiosos, eles manipulam a palavra para fazer o povo continuar preso, submisso a eles. Porque se o povo conhecer a verdade, e aí eles vão se dar por mentiroso. E o povo não vai mais seguir, não vai mais estar. Porque quem conhece a verdade é liberto. Mas eles não querem que vocês sejam libertos. A maioria desses homens dentro dessas igrejas, você pode ver a arrogância de muitos pastores. A minha igreja, aqui quem manda sou eu, aqui é eu que determino. Pode ver aí, irmãos. A briga aí dos ministérios aí com os pastores, presidente, com a direção, cada um querendo tomar o poder, cada um querendo continuar mamando ali na teta da satisfação, do lucro, do ganho, porque eles querem igreja para isso, para ostentar, para ter o ganho, para poder ter a sua ostentação. Eles não estão preocupados em se expor pelo povo, para ensinar, para doutrinar, para estar lá se expondo, se desgastando, para levar para o povo o conhecimento da verdade. Eles não querem saber disso, eles querem estar liderando, estar na soberania, diante do povo, dentro do sistema dele, do ministério dele. Então a gente vê aí hoje, a maioria dos líderes aí, em conflito dentro com os ministérios, porque cada um quer tomar o poder, cada um quer estar no local de conforto, de satisfação, de conveniência, de bem-estar. Deu para entender? Dá uma olhadinha aí o que está aí na mídia acontecendo, os escândalos aí dentro dos ministérios, entre si, brigando um com o outro, indo para a justiça, um processando o outro, um ameaçando o outro de morte por causa do poder do ganho. Não é preocupado em fazer a obra do reino de Deus. Eles estão preocupados com a obra deles, é com o negócio deles. Deu para entender? Porque quando a palavra de Deus ela diz que nós devemos obedecer os pastores, nós devemos estar submissos a eles, quando eles estão te conduzindo, te instruindo na palavra. Porque a palavra de Deus não manda você seguir a pastor, manda você seguir a Cristo. O pastor é apenas, eu sempre digo isso aqui, o pastor é apenas um homem a qual foi dado a ele responsabilidade, compromisso diante do dom que Deus deu a ele para essa missão, para não estar sobre o povo, mas entre o povo, guiando, apacentando, orientando o povo com a palavra. Não é tendo autoridade sobre o povo e nem dominando o povo com prepotência e arrogância e autoridade. Porque hoje muitos desses homens que estão aí, eles tomam para si a autoridade que é de Cristo e da palavra. Deu para entender? Então eu não me submeto a isso, porque a palavra de Deus, ela diz, obedecei vossos pastores. Mas também, a palavra de Deus vai dizer, obedecei toda a autoridade constituída por Deus. Todas as autoridades, em qualquer grupo, seja um governador, um prefeito, um senador, seja um professor, um diretor de escola, seja um gerente no trabalho, eu também devo estar submisso. Eu também devo obedecer. Mas os pastores só mostram o texto que fala sobre eles, entendeu? E essa obediência não é você se submeter a ponto de tê-lo como autoridade na sua vida, não. A autoridade na sua vida é Jesus. Então, gente, fica aí essa orientação para vocês, que Deus abençoe, que vocês busquem o conhecimento enquanto é tempo. Eu sei que muitos vão se perder porque não querem vir para a verdade, porque vão continuar no erro, na ignorância, por escolha. Eu sei que as pessoas já estão motivadas a continuar escrava do sistema, porque a palavra de Deus diz, muitos são os que se perdem, porque preferem andar no caminho largo, na porta espaçosa, não querem vir para o estreito. Amém? Então, eu tenho um compromisso, uma grande responsabilidade, quando eu faço esse trabalho aqui. Gente, eu não faço esse trabalho por fazer. Eu não faço isso aleatoriamente para ganhar visualidade, para ganhar like, para ganhar atenção no Face. Não, gente. Eu tenho um compromisso pelo qual Deus me chamou e me deu a capacidade, o dom, a vocação para eu exercer o ministério que Deus me deu. O meu compromisso é instruir, é apacentar o povo de Deus. É doutrinar, é corrigir, é fazer o bom combate da fé, defendendo a sã doutrina, não defendendo o ministério do homem, igreja, pastor, não defendendo o reino do homem. Eu não estou aqui defendendo instituição religiosa alguma. Eu estou aqui para defender a verdade do Evangelho de Cristo, a doutrina. Eu sou fiel a Cristo pela doutrina.
E quem contraria ela, eu vou combater. Porque eu estou aqui para combater o bom combate da fé, usando a palavra, manejando bem, para desfazer todo conceito errado, doutrinário, que leva os irmãos a cair da graça. Meu trabalho é esse, é levar a exposição da palavra de Deus, que dá luz e entendimento aos simples. Eu não estou preocupado aqui em ganhar opinião de ninguém, em ganhar like, em ganhar seguidores. Eu não quero saber disso. Eu quero deixar a palavra aqui. E Deus leva essa palavra ao coração de quem ouvir, de quem está ouvindo. E Deus trabalha o entendimento. Chegou o irmão uma vez para mim aqui no Face e colocou um comentário aí, disse assim: Evangelista Wellington Ramos, se o senhor continuar pregando assim, não sei o quê, eu vou deixar de lhe seguir. Eu digo, meu amigo, deixe. Eu não estou atrás de você me seguir, não. Porque eu estou aqui para levar a palavra de Deus mostrando Cristo, para você seguir a Cristo, não é a mim. Estou preocupado em ganhar seguidores, não. Eu não estou preocupado em ninguém me seguir, não, porque aqui o trabalho não é para ninguém me seguir. O trabalho que eu faço é mostrando Cristo, o caminho para você seguir a Cristo, para você ser bem-aventurado. Não é para você seguir a pastor, igreja, ministério, nenhuma coisa dessa. Gente, eu não estou aqui preocupado com ganho aqui pessoal, não, gente. Eu estou aqui preocupado em cumprir o meu compromisso, pregar a palavra. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Amém? Eu tenho essa consciência. Não vou ser bajulado, nem vou me constranger com bajulação de ninguém. Por isso que eu não me deixo levar à bajulação. Porque quando eu me deixo levar à bajulação, eu sou privado, eu sou constrangido a não pregar a palavra como tem que pregar. Seja para pastor, ministério, presidente, governador, senador, advogado, juiz, eu prego do mesmo jeito a palavra. Eu não prego a palavra dentro de conveniência. Eu prego a palavra dentro de um só padrão, princípio. É para corrigir e repreender. É para convidar o arrependimento a todos aqueles que precisam ser advertidos pela verdade, que estão andando no erro. Amém? Esse é o meu compromisso. Tá? Então, fica à vontade, pode mandar questionamento, pode fazer sua crítica, pode expor sua opinião contrária ao que eu levo e a gente vai trabalhar as escrituras. Amém, meus irmãos? Vamos trabalhar os argumentos plausíveis da palavra para a gente ver realmente quem está na palavra, né? Quem está com a razão dentro dos princípios da palavra. Então, foi levado aí para vocês as 3 perguntas que me fizeram. E eu levei as 3 respostas. A primeira está num vídeo, a segunda em outro vídeo e a terceira agora nesse vídeo aqui. Amém, meus irmãos? Então, eu quero mandar aqui a paz do Senhor para minha irmã missionária Josiene lá de Cumaru, né, onde eu pastorei por um bom tempo lá, né, uma congregação. A missionária Josiene lá de Cumaru, aliás, de Ameixa, né, que é município de Cumaru. Eu mando a paz do Senhor também para a senhora, minha missionária. Ela colocou aqui, paz do Senhor, Jesus, Evangelista Wellington. Amém, missionária Josiene, é um prazer, minha irmã. Estou com saudade aí, não pude chegar aí ainda, mas eu creio que o Senhor vai me dar condições e oportunidade, no momento propício para eu chegar aí em Ameixa, em Cumaru também, para rever os irmãos novamente, tá? Matar a saudade aí de vocês, amém? Que Deus abençoe aí o ministério aí que vocês estão aí, sendo trabalhado para o reino de Deus. E que Deus dê crescimento aí nesse trabalho aí, da obra dele, do reino dele, amém? Então, gente, eu entrei aqui para trazer outro assunto, olha só. Eu ia falar sobre o extremo amor de Deus por nós, pelos seres humanos. Eu botei até aqui no cabeçalho aqui da live, eu botei o cabeçalho e o título do que eu ia falar. E terminei entrando nesse assunto, né, trazendo essa terceira resposta, para fechar a conclusão do que eu disse que ia levar das 3 respostas que me fizeram, levando as respostas das 3 perguntas que me fizeram. E eu ia falar aqui hoje sobre isso, o amor extremo de Deus por nós, seres humanos, pelo homem, né? Porque é muito bom a gente entender o amor de Deus, gente. É porque eu não quero deixar a live muito grande, com 2 horas, 1h30. Eu quero fazer live apenas aqui, no máximo de 1 hora, né? Aí depois dessa live eu pego ela e vou editando e fazendo vários trechos de instrução com ela. Eu sempre faço isso. Eu não quero deixar muito grande.
Mas eu quero aqui falar sobre esse assunto, do tema que eu botei aqui no cabeçalho dessa live. O amor extremo de Deus pelo ser humano, pelo homem, que não tem como medir, como explicar. É muito bom, irmãos, a gente compreender o amor de Deus, porque quando a gente conhece o amor de Deus, dentro daquilo que Ele nos deu a conhecer, a gente não fica preso dentro do nosso orgulho, dentro do nosso mérito, dentro da nossa virtude, porque tem muita gente que pensa que o fato dele estar na presença de Deus estar concedendo isso e aquilo outro a ele, é pelo fato dele ser isso, fazer aquilo, trabalhar naquilo outro. Deu para entender? As pessoas se gloriam de si mesmo, diante de Deus. E diante de Deus, nós devemos se gloriar, não é de nós mesmos. Nós devemos se gloriar através de Cristo. Por onde eu glorifico a Deus, o meio pelo qual eu agradeço a Deus por tudo, não é pelos meus méritos, não é pelos meus feitos, não é pela minha bondade, não é pela minha santidade. Tem gente que se engrandece porque acha que é santo, pela sua virtude de santidade. É ou não é? O amor de Deus é grande por nós, amém. E vamos falar aqui sobre ele. Vamos falar sobre esse amor. Quero convidar vocês aqui para isso. Minha missionária Josiane está aqui nos comentários. Entendeu, gente? O amor de Deus é grande por nós, missionária Josiane, amém? É, irmão. E a gente tem que saber o seguinte. Não é porque somos merecedores. Quando a gente conhece o amor de Deus, dentro da compreensão que Deus nos dá na sua palavra, pelo que Ele fez por nós, a gente vai entender. Não se engrandeça, não se glorie de si mesmo, de suas obras, dos seus méritos, dos seus feitos. Tem gente que se engrandece, tem gente que é santo aos seus olhos, tem gente que é justo pela sua justiça. Essas pessoas, infelizmente, estão perdidas do amor de Deus ainda. Não conheceram o amor de Deus. Eu acho interessante que Jesus ele vai falar da oração do publicano e do fariseu. Jesus vai dizer que o fariseu entrou na presença de Deus orando assim: Deus, olha, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou dízimo, eu oro, eu jejum, eu não sou igual a esse publicano, eu sou santo, eu sou bom e tal. A oração do fariseu foi se engrandecendo, mostrando a Deus as suas qualidades. O homem está perdido, viu, gente? Se for buscar mostrar a Deus e querer que Deus veja a qualidade dele, ele já está condenado 3, 4, 5 vezes. Agora, olha a oração do publicano, que era considerado pecadores. Os fariseus eram considerados os homens santos, os homens puros, julgando até os outros. Diante de Deus, eles estavam em mais miséria do que os publicanos. Olha a oração do publicano. Ele entra agora em oração, na presença de Deus. Jesus está dando essa orientação para mostrar aos discípulos como devemos entrar na presença de Deus. Como é que Deus contempla o homem. Olha aí. Aí o fariseu, o publicano vai orar assim: Senhor, eu não sou digno de estar em tua presença. Tem misericórdia de mim, pois sei que sou um miserável pecador. Eu não sou merecedor da tua bondade. Olha a oração do publicano. Ele mostrou a sua miséria diante de Deus, clamando, suplicando o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Já o fariseu, que é os religiosos, eles entram na presença de Deus se gloriando da sua santidade, da sua vida justa, da sua vida pura, achando que é melhor do que os outros. É ou não é assim? No dia a dia, na realidade. Os religiosos se julgam mais santos do que os outros, a ponto de julgar os outros, a ponto de punir com o seu juízo precipitado. Olha, fulano vai para o inferno. Olha, fulano não é de Deus. Olha, fulano está condenado. E eles pensam que estão salvos pelas suas virtudes, nas suas devoções religiosas. Estão mais condenados do que os outros. Tanto aquele que rouba, que mata, que fuma, que estupra, está condenado ao inferno, quanto aquele que é papa, pastor ou padre, que é bom, que faz caridade. Todos os homens, independente do que eles façam, vivam ou deixem de fazer, já estão condenados, gente.
todos já estão condenados. E ninguém vai chegar na presença de Deus por obra de caridade, por religiosidade, por devoção à igreja, por vida de escravidão dentro de religião, por mérito humano, por virtude do homem, por bondade do homem. Você pode fazer caridade, abrir obra social, alimentar todos os pobres do mundo. Você pode ter o dinheiro que tiver e dar todo o seu dinheiro aos pobres. Isso não vai te fazer alcançar o perdão, a justificação e a vida com Deus. Você, fazendo isso, continua julgado, condenado, sentenciado, indo ao inferno depois da morte. Deu para entender? O ser humano precisa entender isso. O amor de Deus, irmãos, é um amor extremo. Nós não temos como medir. Nós não temos como entender esse amor de Deus. Não é porque eu sou bom, não é porque eu faço isso, não é porque eu ajudo o próximo. Isso é obrigação. Isso não é mérito para a salvação. Obra de caridade não é mérito para a salvação. Ajudar o próximo não é mérito para a salvação. Vida religiosa não é mérito para a salvação. Sem Jesus, ninguém terá o amor de Deus. Sem Jesus, ninguém terá o perdão de Deus. Sem Jesus, ninguém chegará à comunhão, à vida com Deus. Sem Jesus, olha o que a Bíblia diz. João 3,36. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Meu irmão, isso é Bíblia. Isso aqui não é o que eu acho, não. Isso aqui não é o que ensina a minha religião, não. Sem Jesus, ninguém receberá o amor de Deus. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 8,1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é em nenhum local, lugar, em coisa alguma. É em Cristo. Porém, todos que não estão em Cristo continuam julgados e condenados. Olha o que Jesus disse, João 3,18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. O amor de Deus para nós é em Cristo. Não é pelo meu mérito. Não é pela minha virtude. Não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. Tem pessoas que se gloriam porque são muito religiosas. São muito devotas, escrava e submissa à religião. Tua vida é uma vida de sacrifício de tolo. Tua vida é uma vida vã. Tua vida de servir a Deus, de adorar a Deus, é vã. Porque tu estás seguindo um caminho diferente e errado daquele que Deus deixou. Ninguém vai estar na presença de Deus por nenhum mérito humano, por nenhum feito, em nenhum local. Olha o que a Bíblia vai dizer. Próprio Jesus Cristo, Ele que nos trouxe essa revelação, dessa verdade que todos precisam conhecer. João 14,6. Meu irmão, a pessoa que lê isso aqui e guardar isso aqui, ele só é escravo, manipulado, vivendo como um negócio de homem dentro de igreja, dentro de religião, preso ao sistema, vivendo no anátema. Porque ele não quer ver o que a palavra ensina. Ele não quer seguir o que a palavra diz. Ele não quer acreditar na palavra. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado não é aqueles que vivem sua vida religiosa, é aqueles que ouvem e praticam a palavra. Olha o que Jesus vai dizer em João 14,6. Eu sou o caminho. Não é um, é o artigo definido, singular, exclusivo. Jesus vai dizer, eu sou o caminho. E a vida. Ele diz, a vida, artigo definido, exclusivo, absoluto. Ele é o caminho, ele é a vida. E ele vai dizer, e a verdade. Ele não é uma verdade. Ele é a verdade. Tudo que ele fala é a verdade. Deu para entender? Aí Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Rapaz, quando a gente para entender o que Jesus disse aqui, por que é que eu vou buscar alguma coisa de Deus dentro do que os homens estão ensinando? Se não é o que Jesus ensinou. Por que é que eu entendo que vou chegar a Deus por causa de um trabalho de culto, por causa de uma religião, por causa de uma obra de sacrifício? Se eu creio em Jesus e na palavra dele,
eu entendo, e nisso eu vou ficar firmado, não vou me mover, que eu só posso estar em Deus, chegando a Ele, na verdade dEle, na vida com Ele, se eu estiver em Cristo. E por que é que o povo vive aí? Não, venha buscar a Deus aqui, você vai encontrar Deus aqui, você para ter de Deus isso e aquilo outro, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, é por meio disso, é por meio daquilo, e as pessoas colocam culto, colocam ritual, colocam cerimonial, colocam igreja, colocam tarefa, colocam sacrifício, colocam penitência, colocam flagelo, colocam boa obra, colocam caridade, colocam karma, colocam um bocado de preceitos que a religião coloca para o povo viver como se fosse o meio para chegar a Deus, como se fosse verdade de Deus. O povo erra porque não quer ouvir a palavra. O amor de Deus não é por nenhum desse meio. O amor de Deus não é por nenhum desse caminho. A vida com Deus não é através desses critérios que colocam dentro das religiões. É através de Jesus, irmão. O próprio Jesus, ele ensinou isso pra gente. Eu sou cristão, sigo a Cristo. É essa palavra que eu guardo. É nesse conceito que eu vivo. É nessa direção que eu me submeto. Não é do homem dentro de igreja. O amor de Deus por nós não é através dos nossos méritos, virtude, é através de Cristo. Então o amor de Deus é extremo, irmão. Quando a gente vai lendo a palavra, meu irmão, a gente vai contemplando, vai se chegando mais a Deus, na verdade, na luz, e afastando da mentira, do engano e das trevas, dentro desse conceito religioso. Só para fechar essa live e concluir esse assunto, desse tema que eu botei hoje aqui, né? A extremidade do amor de Deus por nós, pelo homem, que não dá para se medir. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em... Deixa eu ler apenas esse texto aqui para a gente fechar isso aqui. Lucas capítulo 23, o versículo 43. Jesus vai dizer assim: E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Gente, Jesus aqui dá uma palavra afirmando, no momento, a um homem do destino dele. E nós conhecemos aqui esse texto, que se encontra dentro de um contexto. Por isso que é bom você, quando lê o texto, conhecer o contexto, o que está falando, para você não pegar um texto isolado e falar coisas que não tem nada a ver com o texto, com o contexto. Tem muita gente pegando o texto isolado e criando o seu pretexto, formando uma doutrina, fazendo uma pregação de fábula, porque não é prudente para estudar, analisar a palavra, para pregar a palavra pela palavra. Então, dentro desse texto que eu li aqui, Lucas 23, 43, Jesus vai dizer assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso, nós sabemos que é o local onde as almas dos que creem em Jesus estão descansando em repouso, até o dia que Jesus vier buscar a igreja para que recebam a ressurreição do corpo. Amém? Vamos entrar aí agora não. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, eu estou falando do amor de Deus, a extremidade do amor de Deus. Olha o que Jesus vai dizer a esse homem. Quando a gente vai analisar esse contexto, estamos vendo aqui um ladrão. A palavra diz que ele era um malfeitor. Malfeitor é pessoas que fazem o mal, não é? A palavra de Deus, nesse contexto, a gente for examinar, vai ver que quando crucificaram Jesus, Jesus também foi crucificado e colocado ao lado dele, à direita e à esquerda, dois ladrões malfeitores, que foram dignos daquela morte porque era tido como morte de maldição. A morte de crucificação naquele período, não é? Era como uma pena de morte pior, como hoje tem a cadeira elétrica e outras coisas. Era a crucificação. Jesus, ele foi tido como um malfeitor. Por isso que ele foi crucificado daquela forma, morto naquela forma, né? Que era a forma que as pessoas que eram tidos como malfeitores, malditos, né? Que praticavam grande maldade com o povo, era crucificado. E foi crucificado ao lado dele um ladrão à direita e outro à esquerda. O texto vai dizer, em outros evangelhos, que todos os dois blasfemavam de Jesus, que todos os dois zombavam de Jesus. Mas Lucas, quando escreve, que ele teve mais prudência nos detalhes, Lucas vai dizer que era um só que blasfemava. O outro repreendeu,
o outro questionou, o outro advertiu o ladrão que estava blasfemando de Jesus. E o texto vai deixar bem claro que esse que advertiu, questionou e repreendeu o outro ladrão era o que estava à direita. E a gente sabe que nas Escrituras a direita fala do local de honra, que nós estamos diante de Deus. É a direita. A esquerda fala do local de desonra, os que vão sofrer o juízo e a condenação. Deu para entender? Então, é muito importante os detalhes. O ladrão da direita, ele adverte o outro da esquerda, dizendo assim: rapaz, tu não temes a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos. Nós estamos aqui porque estamos recebendo do nosso feito, a consequência das nossas atitudes. Mas esse homem aí não. Esse homem aí é o justo. Rapaz, o ladrão da direita, ele contemplou isso. Ele contemplou. Nesse momento que ele repreende o da esquerda, que zombava, que escarnecia, que não se importava com o que ele ouviu de Jesus, porque eles foram crucificados, mas eles ouviram de Jesus. Deu para entender? Tanto é que o ladrão da esquerda chegou para Jesus e disse assim: salva-te a ti, a nós mesmos. Deu para entender? Ele buscou a salvação dentro de um deboche. Ele não se preocupou com a vida espiritual dele. No último momento que ele tinha ali para tomar uma atitude, ele aproveitou para zombar, desprezar e não reconheceu o seu erro. Ele escarneceu de Jesus. E o da direita ali, naquela hora, ele tomou uma atitude. É aí onde entra o amor de Deus. É aí onde o homem é agraciado pelo amor de Deus. O ladrão da direita, ele vai dizer: este homem é um justo. Nós estamos aqui porque merecemos. O que é que aconteceu aí? O ladrão da direita se arrependeu. O ladrão da direita reconheceu a sua miséria. O ladrão da direita reconheceu a consequência do que ele estava recebendo pelos seus feitos. Ele teve um ato de arrependimento naquela hora. E o mais importante que o levou a ser alcançado pelo amor de Deus, sabe o que foi? Foi a atitude que ele disse de Jesus. Foi o reconhecimento dele de Jesus. Ele reconheceu Jesus como santo, puro e inocente. Ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Porque quando ele diz Senhor, ele está reconhecendo que Jesus é Senhor. Ele reconheceu. O Espírito de Deus trabalhou nos dois, mas só um se arrependeu. Porque o Espírito de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus que trabalha no homem o conhecimento de Cristo através da palavra. Só que o Espírito Santo de Deus, ele convence, mas não converte. Quem tem que se converter é o homem pecador depois de convencido. Só que, no momento, o outro endureceu o coração, continuou na sua dureza, continuou na sua arrogância, não olhou para a sua miséria, debochou e desprezou o amor de Deus, desprezou a oportunidade, não reconheceu Jesus, antes zombou dele, como se ele fosse merecedor de ser salvo. Olha o que ele diz: salva-te a ti, a nós. Olha a arrogância. Olha a arrogância desse homem. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus se referiu ao da direita. Porque Deus não tem conversa com os da esquerda, que não reconhece o seu pecado. Quem não reconhece o seu pecado, a sua miséria, e não confessa Jesus, continua à esquerda, sofrendo a punição de Deus para a eternidade. Isso é muito sério, irmão. Está pensando que Deus vai se comover com nenhuma obra social de ninguém? Com vida religiosa de ninguém? Com feitos do bem de ninguém? Se não reconhecer Jesus, se não se arrepender, continua em juízo, na ira de Deus, indo para a condenação. Porque Deus vai agraciar o amor dele na vida daquele que crê em Jesus, na vida daquele que se arrepende. Foi o que aconteceu aqui com o ladrão da direita. Jesus vai dizer para ele, quando ele se refere a Jesus, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o senhorio de Cristo,
e clamando a Jesus salvação pela sua alma, ele reconheceu que Jesus poderia salvá-lo. Quando ele diz, lembra-te de mim, Senhor, quando entraram no teu reino, aquele homem clamou a salvação de Cristo, e Cristo disse a ele, hoje mesmo, não é amanhã, não é depois, não é daqui a 10 anos, é hoje, a partir do momento que você sair deste corpo com a morte, sua alma vai estar indo para o descanso, para o paraíso, porque você creu, reconheceu, converteu-se e olhou Jesus como teu Salvador. Aleluias, glória a Deus. É aí o amor de Deus, irmãos. Para aqueles que creem em Jesus. Não é para aqueles que buscam fazer obra do bem para impressionar a Deus. Olha o que Jesus vai dizer em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus foi para essa finalidade, foi para salvar, não foi para conformar e nem foi para perdoar o pecado do homem se ele não se arrepender. O amor de Deus não passa a mão em cima do pecado do homem. O amor de Deus convida o homem para vir a Cristo, porque através de Cristo o pecado do homem é purificado, é santificado, é pago, é remido, e o homem é aceito por Deus através de Cristo, que cumpriu a obra expiatória na cruz do Calvário para fazer do homem justificado, para justificar o homem, para quitar a dívida do homem, para fazer com que o homem possa ser recebido por Deus. É através de Cristo. Sem Cristo, todos continuam na ira, no juízo, diante de uma situação de condenação eterna para com Deus. O amor de Deus foi manifestado ao mundo, é para todos. Mas nem todos vão querer. Estava lá 2 homens. Um reconheceu, se converteu, aceitou. O outro foi zombador, blasfêmio, não reconheceu o seu erro, debochou e viveu na sua soberba, achando que era obrigado Deus salvá-lo. O homem merece de Deus, não é o amor de Deus. O homem merece de Deus, não é o bem de Deus. O homem merece de Deus é o inferno. Todos nós somos merecedores do inferno e pelo qual já estão condenados, viu? Tá pensando que ninguém vai se livrar, é? Tá pensando que por meio da caridade, tá pensando que por meio da religião, tá pensando que por meio do teu entendimento, da tua forma de pensar, de agir, do teu achismo, tá pensando que isso vai te livrar, é? Creia na palavra não, meu irmão. Se converta a Jesus não. Para você ver o seu futuro quando deste mundo você partir. Você está brincando agora, mas vai chegar a hora que você vai cair na realidade. Mas é melhor você crer antes que você parta deste mundo. Porque a realidade é essa. Sem Jesus, todos vão sofrer a ira de Deus. A palavra diz isso. Se você não crê, se você não acredita, se você não está sendo prudente a dar ouvido, amém, pague para ver. O fim vem, aonde todos que hoje estão rindo, que não crê na palavra, que estão rindo, que estão debochando, vai chorar amargamente. Cuidado, irmão. O amor de Deus é imenso por nós. Não é pelo mérito, é por Cristo. O homem tem que estar em Cristo para ser aceito por Deus, para receber o perdão de Deus, para ser justificado por Deus, para estar diante de Deus, para a vida eterna. É em Cristo. Você vê, esse homem que foi crucificado à direita de Jesus, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como é que pode um homem ter a salvação dentro de um momento que ele creu? Se ele viveu a vida dele inteira praticando o mal. Se ele viveu a vida dele vivendo dentro de um caminho onde trazia o mal para os outros. Porque ele era um malfeitor. E o malfeitor é quem faz o mal. Esse homem viveu a vida dele inteira sem compromisso com Deus. Mas dentro de um momento, quando ele crê, se arrepende, se converte e confessa Jesus, ele encontra a salvação. Olha para aí o amor extremo de Deus. Deus não se importa, Deus não quer saber com o que você fez ou deixa de fazer. Deus, ele quer que você vá a Cristo, reconheça seu pecado, se converta e busque o socorro do Senhor, porque ele tem prazer em te salvar. Mas o salvamento dele para você é através de Cristo, não é dentro de uma igreja.
não é através de obra social, não é através de bondade e caridade, de se enturmar na turma do bem, é através de Cristo. Se converta a Cristo, renda-se a Cristo, confie em Cristo e passe a viver uma vida em Deus, confiando firme que em Cristo você está em Deus. Através de Jesus, irmão. O amor de Deus para o homem é em Cristo. Você pode ser o maior assassino do Brasil. Você pode ser o maior estuprador. Você pode ter vivido a sua vida inteira na idolatria, na feitiçaria, na mentira, em toda prática maldita que Deus aborrece. Mas se você se converter, se arrepender e em Cristo você buscar o perdão de Deus, Deus te recebe como um filho e te dá a promessa da herança eterna, que é a vida com Ele lá nos céus. É preciso a humanidade ouvir isso. É preciso a humanidade entender isso. Para entender o amor de Deus tão imenso. Não pelo meu mérito, não pela minha virtude, não pelo meu esforço, não pela minha vida justa aos meus olhos, por Jesus. Por isso que nós devemos glorificar a Deus através de Cristo, o sacrifício vicário, substituto, na cruz do Calvário, aonde Jesus tomou o lugar do homem, aonde Jesus levou o castigo que nos traz a paz, a maldição que era contra nós, o juízo que era em nossas vidas, a ira de Deus que era em nossas vidas, foi extinta, abolida, absolvida, por causa de Jesus em nossas vidas. Nele eu estou em Deus, por Ele eu sou aceito por Deus, por minha fé nele eu sou herdeiro da promessa de Deus. Aleluias. Jesus, irmão, Jesus. Você precisa estar sendo ensinado nisso. Amém? Então que Deus abençoe a todos vocês, que nessa noite, através desse momento, dessa live, que você está sendo edificado e abençoado com esta instrução, que o Espírito de Deus possa estar abrindo teu entendimento, alegrando tua alma, em saber deste tão grande amor de Deus em Cristo Jesus por nós. E se você ainda não tem essa certeza, se converta a Jesus Cristo, receba Ele como teu Senhor e Salvador, arrependa-se da sua vida contrária à vontade de Deus e seja recebido por Deus, para com Ele estar na promessa que Ele nos faz da vida eterna. Esta é a promessa que Deus nos faz, a vida eterna. E está lá na segunda carta de João, capítulo 2, versículo 25. A promessa que Ele nos fez é a vida eterna. Você sabe o que significa vida eterna? Nós estamos hoje aqui numa vida que é temporal, efêmera, passageira. Tudo aqui findará. Até as coisas que nós vemos, céu e terra, tudo vai findar. Nós estamos numa vida temporal. Nada aqui é eterno. Mas a promessa de Deus para todo aquele que crê em Jesus Cristo é a vida eterna. A vida eterna fala da eternidade com Ele lá nos céus. A vida que Deus nos faz, a promessa, é uma vida de gozo, de paz, de alegria, onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, nem envelhecimento, nem mal algum. Em Cristo nós somos recebedores dessa promessa para desfrutar dela quando daqui partir. Mas também é preciso você ouvir e ser ensinado que do jeito que existe a promessa de Deus para a vida eterna, também Deus adverte o homem da morte eterna, que é a condenação eterna, para todos aqueles que não creram em Jesus para se salvarem, que não aproveitaram o tempo que Deus deu para receber o amor dele para se salvarem. Todos aqueles que partem deste mundo sem Jesus vão para a morte eterna, que é o local de vergonha e desprezo eterno, aonde não haverá gozo, nem paz, nem alegria, aonde haverá tormento eterno. Foi Jesus quem disse isso, Mateus 25:46, que esses vão ser atormentados eternamente. Isso é terrível, isso é horrível. Não é isso que Deus quer para você. O que Deus quer é que você se arrependa e que receba dele o seu perdão em Jesus para que viva. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E para o pecador se arrepender, é preciso ele ouvir a mensagem do amor de Deus, para ele se arrepender da vida maldita que ele está contrariando a esse Deus tão maravilhoso, vivendo fora da direção desse Deus. Quando ele ouve a mensagem do amor de Deus, a pregação do Evangelho, ele é constrangido, trabalhado no seu entendimento,
pelo Espírito Santo, que vai convencer você, está convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. É você que tem que se arrepender enquanto é tempo, para que entre pela porta que encontrarás a salvação, que é Jesus, enquanto essa porta está aberta. Um dia, esta porta vai fechar. Será o tempo que muitos vão procurar entrar e não poderão mais. Jesus falou isso lá em Lucas, capítulo 13, versículo 24. Porém, que o Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, te abençoe nesta noite com o entendimento desta palavra que você recebeu agora, para você compreender a verdade e nela crer para ser liberto. Em nome de Jesus, amém.